Olá pessoal, temos essa semana a nossa prova e eu acho fundamental que vocês venham bem preparados para essa prova, não será uma prova fácil. Bom, uma das coisas que a gente fez aí em sala de aula foi entregar para vocês uma folha onde vocês vão poder fazer o resumão de vocês, né? Eu coloquei ontem lá no Cigar, é uma folha frente e verso, porque se você perdeu a sua, você imprime uma nova aí, por favor, tá? Traga nesse formatinho aí para não termos problema. E você pode usar a frente e o verso dessa folha para escrever o que você quiser para usar para essa prova. Poxa, prof, o que eu quiser, o que eu escrevo nessa prova então? Bom, vamos lá, vou dar algumas ideias aqui, o que eu faria se eu tivesse que montar esse resumão para a minha prova. Tá? Então, eu começaria colocando a soma dos ângulos de um triângulo. Soma dos ângulos de um triângulo. A gente lembra que essa soma é sempre 180. Para facilitar a minha interpretação na hora da prova, eu vou desenhar um triângulozinho. Veja que eu estou tentando fazer pequenininho para eu lembrar, né, só da ideia, né? Só para eu ter uma visão melhor. Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C dá 180 graus. Essa é uma informação muito importante. Ela tem que estar no meu resumo. Beleza? Ah, esse triângulo tem ladinhos Azinho, Bzinho, Czinho. Ah, então vou anotar aqui que o perímetro, né, é a soma dos lados, né? Isso é legal lembrar também, né? Às vezes dá um branco na hora da prova. Poxa, vou colocar aqui, perímetro. Vou anotar inclusive o nome, para eu lembrar disso, tá? Vou lembrar também de triângulos semelhantes, né? Semelhança de triângulos. Então, a gente trabalhou isso, vou colocar aqui. A minha letra está terrível porque eu estou fazendo no computador, né? Você faz com uma letra bem legível aí para você entender a tua própria letra na hora da prova. Então, semelhança de triângulos, eu vou lembrar que eu tenho lá, né, um triângulozinho aqui, um outro triângulozinho de repente aqui, né? E aí eu tenho lá, bom, os vértices A, B, C, M, N, P. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo M, o ângulo B é congruente ao ângulo P, o ângulo C é congruente ao ângulo N, é os que estão na mesma posição, né? E isso aqui configura dois triângulos semelhantes, né? Então eu tenho aqui triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP, ok? E aí os ladinhos, né? Aqui eu tenho o ladinho Azinho, Czinho, Bzinho, aqui Mzinho, Nzinho, Pzinho. Então eu posso dizer o quê? Que o lado Azinho está para o M, que é na mesma posição, são os correspondentes, assim como o Bzinho está para o P, assim como o Czinho está para o N. Eu posso fazer razões de semelhança. Isso aqui é a minha razão K, minha constante de semelhança, né? Se eu quiser colocar aqui, constante de semelhança. Vai que eu esqueço isso, né? Semelhança. Beleza? São informações que eu colocaria no meu resumo, que eu acho fundamental. Bom, depois disso a gente estudou triângulos retângulos. Bom, então agora eu vou até, de repente, mudar a cor do que eu estou escrevendo, alguma coisa assim, para fazer uma divisão, facilitar a minha visão. Triângulos, retângulos. Para o triângulo retângulo, o que eu faria aqui? Eu desenharia um triângulo retângulo. Já desenharia ele naquela posiçãozinha deitado em cima da hipotenusa, porque aí fica fácil de eu desenhar a altura, né, e as projeções. E aí vem aqui e anota. Então aqui vai ser o meu cateto 1, né? Aqui está o ângulo reto. Ó. Aqui vai ser o meu cateto 2, aqui vai estar a altura, aqui embaixo, tudo isso daqui é a hipotenusa, do lado de cá eu tenho a projeção 2 do cateto 2, do lado de cá a projeção 1 do cateto 1. Aí eu preciso de todas as relações métricas desse triângulo, então é importante eu lembrar. Pitágoras é a mais lembrada, hipotenusa ao quadrado é igual
cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Isso tem que estar no meu resumo, com certeza. Mas também é importante instar as outras. A altura ao quadrado é igual a projeção 1 vezes projeção 2. Cateto ao quadrado, né? Se eu pego o cateto 1 ao quadrado, ele vai ser a hipotenusa vezes a projeção 1. Lógico que se for o cateto 2 é a projeção 2. Altura vezes hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Cateto 1 vezes cateto 2. Ok? Hipotenusa é a soma das projeções. Dá para pôr também, sempre é bom lembrar desse detalhe, né? Sempre é bom lembrar desses detalhes. Eu estudei depois a área de triângulo, mas eu lembro que tem uma área especial para o triângulo retângulo. Já anota aqui. Cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2 é a área, ou próprio, né, hipotenusa vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2 também te dá a área. Ainda nos triângulos retângulos, a gente estudou a parte de trigonometria. Então, a gente pode dividir aqui do lado e fazer um triângulozinho retângulo e marcar um dos ângulos, né? Aí na trigonometria a gente vai relacionar só os catetos e a hipotenusa, não vai precisar das projeções da altura. Então, aqui eu tenho cateto 1, cateto 2, por exemplo, um ângulo alfa e hipotenusa. Aqui eu vou fazer diferente, ao invés de chamar de cateto 1, cateto 2, eu vou chamar de cateto oposto e cateto adjacente. Então, já apaguei, estou fazendo de lápis, eu vou lá e apago. Cateto oposto, cateto adjacente. Porque aí eu lembro que seno de alfa é corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é cair, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Então, tá aí as 3 razões trigonométricas. Poxa, o que mais que eu preciso saber dessa parte de trigonometria? Bom, eu posso lembrar também que tangente de um ângulo alfa é igual ao seno desse ângulo alfa dividido pelo cosseno desse ângulo alfa. Ou lembrar ainda a fundamental, que é bem importante. O quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno do mesmo ângulo é sempre igual a 1, né? A relação fundamental. Beleza? Bom, agora, o que mais que eu posso colocar aqui no meu resumo? Deixa eu abrir espaço aqui. Vou voltar no vermelho. Eu posso fazer as leis, lei dos senos, lei dos cossenos. É bem legal, bem importante estar isso aqui. Então, vou colocar agora. Lei dos senos. Para eu lembrar da lei dos senos, eu vou desenhar um triângulo e vou marcar então aqui os ângulos e os lados. Então vou pegar aqui lado A, Azinho, ângulo Azão oposto, Bzinho, vértice Bzão, Czinho, vértice Czão. Então, o lado Azinho está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o Azão, assim como o lado Bzinho está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o Bzão, assim como o Czinho está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o Czão, né? Lei dos cossenos. Essa daqui também bem importante, bem fácil de trabalhar, né? Na lei dos cossenos, normalmente a gente vai trabalhar com um ângulo só e 2 lados. Então aqui eu não vou nem representar os vértices, eu posso colocar aqui alfa, Azinho, Bzinho e Czinho, por exemplo. O alfa é oposto ao A, então Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2 vezes Bzinho vezes Czinho vezes cosseno de alfa, né? Já lembrei aí da lei dos cossenos. E aí, o que falta agora? A parte de áreas, né? Áreas, polígonos regulares, né? Então,
eu vou... Aqui está muito apertado nessa imagem aqui, eu vou arrastar um pouquinho para baixo. Vou agora então aqui fazer como se fosse a minha segunda página. Tá? Vou fazer aí a parte de áreas. Então a gente já viu a área de triângulo, né? A área, posso até ir anotando assim os nomes para lembrar. Triângulos. Então a gente já sabe que a área é base vezes altura dividido por 2. A gente viu também que se eu tenho um triângulo onde eu conheço dois lados, vou chamar aqui de x e y, e um ângulo entre eles alfa, a área pode ser x vezes y vezes o seno de alfa dividido por 2. A gente viu que se o triângulo é equilátero, então ele tem todos os lados iguais, né? Triângulo equilátero, a área dele vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O triângulo retângulo eu já mostrei ali em cima. Fórmula de Herão. Vamos lembrar da fórmula de Herão, né? Fórmula de Herão. Para a fórmula de Herão a gente usa o semiperímetro. Semiperímetro. Então, semiperímetro é o P, é a metade do perímetro. Você vê, o perímetro divide por 2. Então, a fórmula de Herão vai ser raiz quadrada de semiperímetro, semiperímetro menos o lado A, semiperímetro menos o lado B, semiperímetro menos o lado C. Ok? Então, bem tranquilinho também. Prof, aquelas áreas de triângulo com o raio e o apótema, vai ser necessário? Não vou cobrar isso de vocês em prova, tá bom? Então, se você souber essas 5 fórmulas de área de triângulo, aqui, cateto vezes cateto dividido por 2 para o triângulo retângulo, a base cona, base vezes altura dividido por 2, lado vezes seno do ângulo entre eles dividido por 2, triângulo equilátero e fórmula de Herão, é suficiente. E provavelmente você não vai precisar de todas elas não, tá? Você vai usar algumas delas, talvez, mas todas não. Então, fica tranquilo que isso aí seria o suficiente. De área de triângulo, né? Aí agora a gente tem que fazer a área de quadrilátero. Deixa eu dar uma separadinha aqui. Então, nos quadriláteros, se a gente for trabalhar com paralelogramo, e o mesmo também vai valer para o retângulo, né? Tanto o paralelogramo quanto o retângulo. É base vezes altura. Então, a gente pode ter aqui um paralelogramo. Ficou feio esse paralelogramo, hein? Ou um retângulo. Né? Essas duas figuras aqui, elas vão ter base e altura, e a área vai ser o produto desses dois. Lembrando que no caso do paralelogramo, a altura está aqui, e a base é um dos lados. No caso do retângulo, base é um lado, a altura é o outro lado, né? Porque aí você já tem o ângulo reto. Então, a área dos dois casos, base vezes altura. Se for losango, parece pouco, tá? O losango, mas é bom lembrar, né? A gente usa as diagonais. A área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Se for quadrado, esse aqui é importantíssimo, né? A área do quadrado é lado ao quadrado. E se for um trapézio, vou até desenhar ele antes de escrever o nome aqui. O trapézio é bem importante também, pessoal. Então, no caso do trapézio, também é base vezes altura, mas não é nem a base maior, que a gente chama aqui de Bzão, nem a base menor, Bzinho. E a altura, né, lembrando que é a distância entre as bases, ok? Então, a área vai ser a base média vezes a altura. Base média, soma as duas bases, divide por 2. E o resultado disso multiplica pela altura. Ok? Que mais que eu preciso saber? A área de círculo, né? Então, se a gente estiver trabalhando com círculo,
círculo, a área vai ser π vezes r ao quadrado. Se for circunferência, aí a gente fala de comprimento, ok? Circunferência, o comprimento é 2πr. Né? Área e comprimento são coisas diferentes. Tem aquelas partes do círculo, né? Não se preocupe, eu não vou cobrar de vocês partes de círculo, tá bom? Não vou cobrar de vocês. E dos polígonos regulares também não tem nada assim muito especial que eu vá cobrar de vocês. Principalmente vocês devem conhecer o cálculo de área, né? Triângulo equilátero já está falado aqui e quadrado também já está colocado aqui. Esses são os principais, tá? Ah, mas e se cair hexágono? Bom, vamos falar da área do hexágono então, né? Vai que cai hexágono justamente nessa prova. Bom, se for um hexágono regular, importante você lembrar que o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Então, vou anotar aqui, formado por 6 triângulos equiláteros. Então, por isso, a área do hexágono vai ser 6 vezes a fórmula da área do triângulo. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá ok? Então, tá aí, pessoal. Eu colocaria isso aí no meu resumo. Se você fizer bem organizadinho, com uma letra bonita, você consegue colocar isso tudo numa das páginas. E aí você consegue usar a segunda página para resolver alguns exercícios de cada um desses tópicos. Não precisa ser exercícios grandes, pesados, nem a resolução completa, mas pelo menos uma ideia de como começar cada um dos exercícios que exemplifiquem cada um desses probleminhas aqui, dessas fórmulas. Mas aonde que eu vou tirar esse exercício, professor? No material que a gente fez em sala de aula, né? Nos materiais que tem aí no SIGA. Faça bom proveito, beleza? Prepare um bom material e isso vai ser um baita de um estudo para a prova também. Um abraço a todos.